Olá, queridos! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer estar de volta para trabalharmos mais um tema dentro do assunto que nós estamos lecionando nesse quarto trimestre de 2020. Desta feita a lição de número 6, que tem por título A Teologia de Elifaz e a Grande Pergunta: Só os pecadores sofrem? Esse título está contido dentro da lição que nós estamos trabalhando, que tem por tema a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Eu quero convidar você a estar comigo mais uma vez para juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Mas antes de adentrarmos no assunto da lição, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito do canal que se inscreva e ative o sininho das notificações, que faça seus comentários, deixe seu like ou dislike. Você vai estar contribuindo sobremaneira para a expansão desse canal, que tem por objetivo a propagação do Evangelho de Cristo através dessa ferramenta. Além disso, você estará atento a todas as novidades que têm sido lançadas, porque uma vez feita a inscrição e ativado o sininho, você será notificado de todas as postagens do canal. Então, que Deus nos abençoe mais uma vez e que possamos navegar nessa história maravilhosa que é a história de vida do patriarca Jó, desta feita falando acerca de alguns questionamentos que os seus amigos lhe fizeram diante da sua circunstância, da sua situação de sofrimento, e as respostas que foram dadas por este homem de Deus, que serve de exemplo para nós. Como nas lições anteriores, eu estarei projetando na tela a imagem da lição, então você vai poder acompanhar comigo, poderá dar um print na tela, congelar para estar lendo com maior paciência. Eu só quero também fazer uma observação que estamos em período de campanha eleitoral e, portanto, você pode ouvir aí um barulho ao fundo de fogos, de repente, porque aqui onde eu resido tem tido várias carreatas por alguns candidatos que têm feito campanha. Então não estranhe isso, eu acho que na sua cidade ou no lugar onde você está não tem sido diferente. Eu quero também de antemão pedir desculpas por não ter postado essa lição um pouco antes. Eu estava de viagem e retornei essa madrugada, mas estamos aqui juntos, firmes, para dar continuidade ao aprendizado desta lição. Vamos lá, quero convidar você a mergulhar comigo nesse aprendizado mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Como eu havia dito, o título da lição é a Teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem, é a pergunta que é feita. O texto áureo está lá no livro de Jó, capítulo 4, versos 7 e 8. Vamos ver o que nos dizem esses versículos e a partir de então começamos a meditar no assunto da lição. Diz assim: Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Ou seja, os que plantam iniquidade, os que semeiam mal, eles colhem isso. A verdade prática nos diz, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Irmãos, antes que eu esqueça, eu fiz uma observação para falar acerca das carreatas. Eu quero chamar a sua atenção para a importância do voto consciente. Nós teremos ainda uma outra lição antes do dia 15 de novembro, onde ocorrerá as eleições municipais para prefeitos e vereadores em todo o Brasil. E eu quero convidar você a exercer o seu direito de votar, porém de forma consciente, sabendo o que você está fazendo, refletindo acerca do projeto, das propostas do candidato, procurando conhecer o currículo dessa pessoa, o histórico dessa pessoa, o seu potencial de contribuição para a comunidade, para que você tenha integridade ao votar. Não adianta escolhermos qualquer um e depois ficarmos reclamando ou questionando ou dizendo que os políticos são iguais. Na verdade, a política é reflexo do que é a sociedade, porque se eles estão lá, é porque nós os elegemos. Então, vamos exercer o nosso voto de forma consciente. E chamando a atenção também para um outro aspecto. Não se preocupe apenas com o executivo.
porque principalmente em cidades pequenas as pessoas estão muito preocupadas na figura de quem será o prefeito. Porém, temos que atentar também para as figuras dos vereadores, que coordenam a parte legislativa do município, são aqueles que elaboram as leis, são aqueles que fiscalizam as atividades do executivo, são aqueles que promovem emendas e atraem recursos para o município. Então, vamos estar atentos para os nossos votos em relação ao legislativo, ou seja, aos vereadores, que é de suma importância. Não quero me estender mais nisso, o recado já foi dado, vamos voltar aqui para a verdade prática. Nos diz assim: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Na leitura diária de segunda a sábado, que eu faço uma observação para que seja o seu devocional, nos fala sobre a paciência para ouvir. Você tem confiança em Deus? O inocente pereceu, os retos foram destruídos. O sábio daria respostas vazias? Olha os questionamentos. O homem será de algum proveito para Deus? O Todo-Poderoso tem prazer em que você seja justo? Então veja que são todos os versículos relacionados ao assunto que estamos trabalhando. A leitura bíblica em classe está dividida em alguns capítulos do próprio livro de Jó, capítulo 4, capítulo 15, capítulo 22. Vamos ler alguns versículos desse trecho. Jó capítulo 4, verso 1 a 8. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isto mesmo. Jó capítulo 15, verso 1 ao 4. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Jó 22, do 1 ao 4. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Olha aqui vários questionamentos do amigo de Jó. Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Aqui ele já parte para a verdadeira acusação. Então iremos transitar sobre esse texto, fazendo uma aplicação do sentido daquilo que a Bíblia traz para nós sobre o assunto sobre o qual precisamos nos debruçar e refletir, e quais os ensinamentos que ele traz para nós. Os hinos sugeridos são 31, 75 e 105 da harpa cristã. O objetivo geral é destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofriam. Olha que coisa interessante. Os objetivos específicos são apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. Guarde essa expressão, justiça retributiva. Segundo aspecto, mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado à quebra da tradição religiosa. Guarde a expressão tradição religiosa. Terceiro aspecto, identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. Vamos lá, na introdução, a lição nos chama a atenção para o discurso de Elifaz, que é o primeiro amigo de Jó a expor a sua concepção teológica acerca da situação degradante a que Jó estava submetido. Veremos que Elifaz fala muito sobre a justiça retributiva.
onde ele alega que só os pecadores sofrem e os justos não passam por esse tipo de situação. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento e atacou a forma religiosa de pensar, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Ortodoxia é um termo que traz a ideia de fazer conforme o padrão, conforme o critério, conforme o que está estabelecido. Então, segundo ele faz, Jó feriu essa ortodoxia religiosa. E por isso ele estava pagando o preço, porque na concepção de Elifaz, quem é justo não sofre. Quem sofre é o pecador por conta dos seus erros. Vamos entender se isso é verdade. Os pecadores no contexto da teologia retributiva, tópico 1. Nos fala muito sobre a lei da semeadura e da colheita. Você lembra quando a Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas e após muitos dias o encontrará? Então, esse é um aspecto claro da lei da semeadura. Aquilo que você planta, você irá colher. Só que quando nós olhamos para a vida e a trajetória do ser humano, precisamos entender que cada um tem a sua particularidade e a sua singularidade. Isso não relativiza o princípio, mas a sua aplicação. Porque o princípio é aplicado na vida de todos, mas ele se concretiza de forma prática e específica de acordo com a situação de cada um. No caso de Jó, o texto é muito claro quando diz que Deus permitiu que Jó fosse tentado por Satanás. Portanto, é muito claro que Jó não está colhendo algo que ele plantou, mas ele está submetido a um propósito que Deus estabeleceu para que o nome do próprio Deus fosse glorificado e a fé de Jó fosse provada. Mas Elifaz não entendia assim. Ele achava que Jó estava colhendo o que ele plantou. Por isso ele se dirige a Jó com a defesa contundente da sua teologia tradicional, a justiça retributiva, convencido de que é uma lei de causa e efeito e que Jó estava quebrando isso e por isso estava sofrendo. O homem colhe o que plantou. Na primeira parte do seu discurso, que compreende os capítulos 4 e 5, ele diz: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo, ou seja, é a própria justiça retributiva, colhe o que planta. Para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequências das nossas ações, e isso é fato, irmãos. Não podemos abrir mão disso, porque isso é bíblico. Mas precisamos também analisar os casos pontuais, porque nem todo aquele que está sofrendo é porque está colhendo algo que plantou. Deus tem propósitos que são soberanos e Ele aplica na vida de quem Ele quer, como Ele quer e na hora que Ele quer. E Jó, a vida de Jó, é um exemplo disso. Se nós olharmos, por exemplo, para o apóstolo Paulo, Deus fala acerca de Paulo, falando como importa que ele deva sofrer pelo Evangelho, como consequência do mal que ele havia produzido contra o Evangelho, porque ele era perseguidor dos cristãos. Esse é um caso, um fato específico. Mas no caso de Jó, como eu antes disse, foi uma permissão para que Satanás provasse a sua fé. O autor continua reforçando a teologia de Elifaz quando ele cita aqui o capítulo 1, verso 6 do livro de Salmo, acerca da retribuição, daquilo que nós semeamos. No Novo Testamento também reforça esse princípio. 1 Pedro 3,12, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, mas o seu rosto é contra os que fazem males. Então, vemos que é um princípio estabelecido por Deus. Portanto, baseado nisso, Elifaz defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Então, cabia a Jó assumir essa responsabilidade. Aqui a gente percebe que são acusações precipitadas diante de um momento delicado da vida de Jó. E isso acontece também na vida de muitas pessoas. Às vezes, por sofrermos consequência de algo, ou por estarmos numa situação difícil, algumas pessoas que estão de fora olham para nós e nos julgam, achando que aquilo é retribuição por algum pecado cometido. Mas nem sempre é assim.
O inocente também sofre, porque o sofrimento está aí para todos. A Bíblia diz que o sol nasce sobre bons e maus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, abrangendo a todos. Uns sofrem por causa do pecado, uns sofrem por permissão de Deus para serem provados. Outros sofrem como vítimas por conta do pecado de terceiros. Eu posso citar aqui um exemplo do cotidiano. Por exemplo, alguém que sai de carro e resolve parar em um bar e se embriaga e depois pega esse próprio carro e volta a dirigir embriagado. E às vezes essa pessoa, ao dirigir embriagado, promove um acidente e atinge alguém que não tem nada a ver com a história, que é inocente e que se torna vítima simplesmente por estar naquele momento, naquela situação ou naquele lugar vulnerável a uma inconsequência, a um crime que é praticado por um terceiro. Alguém que vai dirigir embriagado e invade uma calçada e atropela pessoas. Então, são coisas que, infelizmente, as quais nós estamos passíveis de sermos vítimas, mesmo sendo inocentes. Aí a gente pergunta, e onde está Deus nesse aspecto? Irmãos, nós vivemos a nossa vida com autonomia. Deus, dentro da soberania, permite que determinadas coisas aconteçam. E se o mal sobrevém contra nós, que somos inocentes, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus pode usar esse cenário para transformar em bem, para abrir portas, para gerar algo novo, para produzir frutos que nos conduzem para a vida eterna. O problema é que nós só olhamos para os danos no corpo físico. O problema é que nós só olhamos para os prejuízos financeiros advindos. O problema é que nós só olhamos para o sofrimento ao qual estamos acometidos. Mas não pensamos e às vezes não temos a dimensão do fruto positivo que aquilo pode nos produzir e que só Deus conhece. E para onde eu quero trazer você? Para a ideia de que a lei da semeadura é bíblica, existe e se aplica na vida das pessoas, mas cada caso precisa ser analisado de uma forma pontual, porque existem momentos em que Deus, pela sua permissão, concede que o próprio justo sofra, para que o seu nome seja glorificado. Olhe para o cego de nascença. Por que ele nasceu assim, Senhor? Quem pecou? Ele pecou? Seus pais pecaram? Não. A resposta de Jesus foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Olha que interessante. Veja a queixa de Jó. Em sua defesa, ele se contrapõe à teologia de Elifaz. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral, de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Elifaz não estava completamente errado, mas ele se equivocou quando achou que esse era o único pressuposto existente. E nós temos que observar que a Bíblia não traz um só princípio, a Bíblia traz vários princípios para que o princípio adequado possa ser aplicado num caso específico. Precisamos entender isso. Continuando. Vamos ver o que o texto nos diz. A sua teologia não se aplicava no caso de Jó. Portanto, Jó não aceita essa tese. E por isso se sente alienado de Deus, de si mesmo e de seus amigos. Isso leva a Jó a queixar-se de Deus. Ele se queixa pela sua condição atual. É uma queixa fundamentada nesses próprios pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado, e por que estava sofrendo? Portanto, esse argumento de Elifaz não era pertinente. Em seguida, Jó se queixa a Deus, desejando abrir uma porta para o diálogo com o Altíssimo. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas num relacionamento sincero e íntimo com Deus. Olha que coisa interessante. Em alguns momentos, preste atenção, em alguns momentos nós não podemos dar ouvidos a determinadas vozes. Precisamos nos relacionar com Deus.
E Deus nos proporciona isso através de Cristo, que morreu e ressuscitou por nós, que nos deu livre acesso ao Pai, que rasgou o véu do templo de alto a baixo para que nós desenvolvêssemos intimamente a nossa comunhão com Ele. Foi isso que Jó queria e precisava. Ouviram a resposta do próprio Deus baseado no relacionamento que tinha com Ele. Vamos continuar. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. A gente percebe aqui o aspecto de uma ortodoxia engessada. No seu segundo discurso, ele faz argumento que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. Olha a expressão. E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou prosperidade dos bons e sofrimento dos maus, estaria errada. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso, ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Olha que coisa interessante, né? A pretexto de manter a ortodoxia ou a imagem de uma religião que foi construída há séculos, o amigo de Jó o confronta, mesmo diante da sua inocência. Uma ameaça à tradição religiosa. A partir do verso 7 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa, como forma de validar seu próprio princípio teológico. Que sabes tu que nós não saibamos? Olha o questionamento. Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Segundo ele ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio, nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. É como se ele dissesse: você é sábio, Jó, mas você não é mais sábio do que todo mundo. Você é experiente, Jó, mas existem pessoas mais experientes que você. Então veja a base argumentativa de Elifaz para tentar convencer Jó de que ele estava errado. Um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz. Não podemos esquecer que Jó usa uma figura de linguagem poética para defender a sua parte, para se contrapor ao que diz os seus amigos. Isso evita que nós possamos inferir acerca de um texto em literalidade, uma vez que esse texto é um texto poético. Então, isso nos faz evitar o risco de imaginar que Jó estaria cometendo algum sacrilégio ou tentando profanar algo que é sagrado. Nesse texto, Jó reclama, mas ele não blasfema contra Deus, então é importante deixar muito claro isso. Ele tem consciência de que a teologia do seu amigo era uma teologia pertinente, mas que não se aplicava à sua realidade, por isso ele apelava ao próprio Deus. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo, ou seja, o Deus dos céus. Um Deus que possa interceder por ele, estar com ele nos lugares celestiais. Então a sua linguagem poética é usada nesse sentido e que se transforma também numa mensagem que é profética, pois ele anseia naquele momento por um mediador, um justo advogado que possa mostrar para os seus amigos que ele tem razão. E quando Jó expressa isso, perceba que ele aponta para a figura do próprio Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, que é aquele que justifica o homem do seu pecado. Olha como a Bíblia é linda, olha como a Bíblia é rica e traz para nós ensinamentos profundos sobre o qual nós precisamos nos debruçar. Vamos caminhando. Eu quero falar agora sobre o tópico de número 3. Vamos ver o que ele nos diz. Os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas. E aí esse termo quimeras é um termo que tem aqui no final no dicionário, que fala sobre uma combinação heterogênea ou incongruente de elementos diversos. Vamos ver na prática o que o autor traz aqui. Em seu terceiro discurso, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta sua superioridade em relação à criatura, ou seja, Deus é transcendente porque ele está num plano superior, num plano espiritual diferente do nosso.
significa que Deus está acima da própria criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Olha o que Elifaz acreditava e o que ele estava tentando convencer Jó também a acreditar. Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente nas do pecador Jó. É como se Deus estivesse muito distante do homem, como se tivesse um abismo entre Deus e o homem. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas que ele criou. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender. Isso era o que Elifaz defendia. E era isso que Jó estava tentando impedir, ou justificar, ou fazer com que Elifaz entendesse e pedindo que Deus intercedesse por ele. Deus caminha com os homens. Subtópico de número 2. Jó expõe seus argumentos de forma mais clara, usando ainda a linguagem poética. Demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele quer dar a entender. Ele reconhece que Deus que Deus é excelso e pode fazer o que intenta. Mas se ele está contra alguém, quem então desviará? Olha que interessante. O que a sua alma quiser, isso fará. Então está bem claro isso na argumentação de Jó. Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. A ideia no texto em hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente não apenas do seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. É exatamente isso. Não devemos temer, mas ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens. Sendo o Altíssimo transcendente, ainda assim envolve-se com seres humanos, nos diversos detalhes da vida. Jó entendia isso. Jó compreendia isso. E por isso usou essa argumentação para tentar convencer o seu próprio amigo de que a situação a que ele estava acometido era uma permissão de Deus e não era consequência do seu pecado. Então, diante disso que está sendo dito na lição, vejamos a conclusão que o pastor José Gonçalves nos traz sobre o pensamento teológico de Elifaz. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional, que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó, porém, o contrapõe e defende sua integridade e comunhão com Deus. Então veja que interessante. A lição se desenrola nesse aspecto, numa teologia que o amigo de Jó traz, tentando colocá-lo numa condição de responsável por aquela situação, enquanto que Jó se defende, alegando que Deus era por ele e o que ele estava vivendo não era consequência fruto do seu pecado. Algumas perguntas para nossa reflexão, que estão contidas aqui após a conclusão. Vamos lá. A respeito da teologia de Elifaz. O que se quer dizer com o pensamento teológico tradicional de Elifaz? Ele se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. É a que nós vimos que o homem colhe aquilo que ele planta. Só que nesse cenário ele está desconsiderando o aspecto pessoal, particular, íntimo, individual de Jó e aquilo que Deus estava promovendo, submetendo Jó àquele sofrimento. O que Jó deseja ao abrir uma porta de diálogo com Deus? Uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. Qual o argumento do segundo discurso que ele faz? Ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito, ou seja, para tentar justificar o dogma e a aparência de religião, ele usa a argumentação para tentar convencer que Jó está errado. Segunda lição, qual consciência Jó tem a respeito da teologia de seu amigo?
Ele tem a consciência de que o seu amigo se firmava numa tradição, ou numa visão secular, ou numa visão terrena, enquanto que Jó apelava para o transcendente, para os céus, para Deus. O que Jó demonstra quando reconhece? O que Jó demonstra e reconhece nos seus argumentos? Ele nunca negou a transcendência de Deus, como ele faz quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que entende. Então, queridos, esse é o foco, esse é o aprendizado, isso é o que nós podemos extrair dessa lição. Eu espero que você tenha compreendido. Portanto, ao final, deixe seus comentários, contribua com o canal, se inscreva, continue acompanhando. Sem dúvida alguma, ao final de cada lição, você estará muito melhor informado e mais maduro na fé através do conhecimento da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana vitoriosa na presença do Eterno. Convido você a estarmos juntos na próxima lição para compartilharmos daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana vitoriosa na presença do Senhor. Um grande abraço.